Então, agora a gente vai colocar o restante dos identificadores das portas e janelas. Então, quando eu tenho a opção de, quando eu aplicar a porta, já colocar o identificador. Ou eu posso colocar todas elas e depois colocar individualmente ou de forma automática em todas. Então, para isso, vou vir aqui na opção anotar. E eu tenho, então, os identificadores. Por categoria, então, se eu dar um clique, eu vou poder colocar a tag, então, aonde eu quiser. Então, é só ir em cima da janela que eu vou, da janela ou a porta, que eu consigo aplicar. Essa linha que está aparecendo é a linha, então, de chamada. Porque aqui ela está habilitada. Caso eu não quiser, é só vir aqui, e aí eu vou em cima da janela, ele vai aplicar. Caso eu queira alterar, então, o sentido do texto, então é só dar Enter, que ele vai rotacionar antes de clicar. Se eu clicar, ele vai aplicar. Vou voltar aqui na opção Anotar, e eu tenho também a opção de identificar todos. Então, aqui vai abrir a aba com todas as tags já carregadas nesse template. Então, aqui eu vou selecionar identificador de janela e também identificadores da porta. Aqui eu tenho as tipologias, então aqui só tem uma tipologia, então vai aparecer só essa. E vou dar OK. Aí ele já aplicou em todas de forma automática. Então, se eu aumentar aqui a escala, vai aumentar o texto. Então, aqui eu posso estar selecionando o identificador. Essa pontinha que tenho da seta aqui, eu posso selecionar e arrastar. Ou eu seleciono também com espaço, posso estar rotacionando ele. E quando eu já tenho uma aplicada, se eu vier em linha reta, ele vai então dar um tracejado para dizer que ele está alinhado. Então, aqui, as janelas, então todas que estão com a mesma tipologia, então o mesmo tamanho, elas estão com o identificador igual. E já as portas, elas não estão, elas estão com a numeração, então, sequencial. Conforme eu for aplicando as portas, ela foi colocando uma numeração. Então, eu vou selecionar a porta. Eu vejo que aqui, no quadro de propriedades, eu tenho a marca. Então, ele está pegando essa marca aqui. Então, lembre que aqui eu tenho as propriedades para as categorias, então, individuais. Então, aqui cada numeração, cada porta, ela é individual. Então, por isso que cada uma tem uma numeração. E já as janelas, se eu selecionar, eu não tenho, então, essa marca aqui. Eu tenho outra informação. Vou vir aqui no editar o tipo, para mim ver se eu acho informação. Vou descer, aqui da barra. E vejo que aqui embaixo eu tenho a marca de tipo. Então, a marca de tipo, ela tá dando 22. Então, todas que tiver com a mesma tipologia, ela vai, então, numerar igual. Aqui vou dar OK. Então, a gente vai fazer, então, essa mudança e a gente vai alterar, então, o tamanho da fonte e o desenho. Então, para isso, eu posso selecionar o identificador. Venho aqui em cima na opção Editar Família, que ele vai entrar dentro, então, da minha família. Aqui eu preciso fazer a edição, então eu tenho o projeto. Eu vou vir aqui, caso você estiver aberto, desativem todos os X, que vai ficar o meu projeto e também o identificador, então, da minha janela. Então, eu tenho uma legenda e tenho linhas. Que essas linhas eu posso estar selecionando e deletando. E esse texto aqui eu vou alterar, porque ele está com 3 milímetros. Eu vou vir aqui em editar tipo e vou duplicar. Eu vou colocar ele com 1,8 milímetros. Vou dar OK. Aqui o tamanho do texto, então, fica 1,8. Posso estar colocando, alterando a cor também do texto, lembrando que se eu alterar a cor, vai imprimir a cor que eu colocar.
Tem o plano de fundo ser transparente ou opaco. Aqui assim eu não vou alterar. A fonte posso estar alterando também. O tamanho do texto. E se eu quero negrito, itálico ou sublinhado. Então, alterei, vou dar OK. Posso selecionar, então, as linhas e arrastar ou movimentar, então, com a setinha do meu teclado. E para criar novas linhas, eu posso vir aqui na opção criar e eu tenho, então, linha. Aqui eu tenho todos os desenhos, então, para criação da linha. E aqui eu tenho, então, a categoria identificador de janela. Aqui eu vou criar, então, somente arredondado no canto. Posso estar criando com um raio, então, de 3 pontos. Ou com a opção, então, de selecionar 2 pontos, que ele já vai dar a opção do raio. Se eu selecionar essa nomenclatura, ela é uma legenda. Então, aqui na lateral, se eu vier a opção do editar, ele está me dando, então, o parâmetro que ele está sendo selecionado. Então, é a marca de tipo, é o que a gente quer. Eu posso estar colocando um prefixo. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar JA. E aqui, então, o valor da amostra. Então, lá no meu projeto, eu tenho a sua numeração. Lá eu vou alterar, então, só a numeração. Esse JA já vai vir automaticamente, então, em todas as janelas. Aqui vou dar OK. Então, depois que eu criei toda a nomenclatura, eu posso vir e arrumar, então, o tamanho do desenho. Fiz essas alterações, vou carregar para o meu projeto, então eu posso carregar no projeto ou carregar e fechar, caso eu não queira mais utilizar. Então, aqui só vou carregar no projeto. Ele vai dizer que ele vai substituir todas as versões existentes ou com as versões de parâmetro. Então, como aqui eu terei alguns parâmetros, vou selecionar sempre a segunda. Então, aqui alterou em todas as janelas. Só que aqui eu também quero o tamanho, então, da esquadria embaixo. Seleciono ou em editar ou duplo clique, que ele vai entrar dentro do identificador. Então, como o tamanho ele é um parâmetro lá no meu projeto, eu preciso criar, então, um outro parâmetro. Vou vir aqui na opção criar, legenda, e dou um clique na minha tela. Então, aqui eu quero um parâmetro de largura, parâmetro de altura e altura, então, do peitoril. Aqui ele só mostra os valores da amostra, então aqui eu vou deixar, por exemplo, janela 1 por 1 e a altura do peitoril vou deixar em 90. Aqui eu posso estar colocando um sufixo, então aqui eu vou colocar espaço X e espaço barra. Que aí vai ficar a separação, então, da largura, altura e peitoril. Vou dar OK. Então, aqui ele criou, só que ele criou, então, com a legenda de 3 milímetros. Para mim fazer essa alteração, então, é só selecionar, vir aqui na legenda e trocar para 1.8. Posso ajustar, então. Então, se eu clicar e arrastar, ele vai me dar um centro aqui também do texto superior. Essa flechinha, então, é só para a pontinha azul para deixar ela maior. Então, se eu tiver um texto muito pequeno, ele vai ficar, então, embaixo. Então, aqui sempre é bom deixar um pouquinho maior. Fiz as alterações, carrego para o projeto e vou substituir. Então, aqui só minha unidade de medida, ela tá com os zeros. Então, só vou selecionar o N e aqui eu vou suprimir, então, só o 0. Vou estar só alterando. Alterei, então, das janelas. Vou fazer essa mesma alteração nas portas. Então, seleciono o identificador
que aqui tá a nomenclatura. Veio na opção editar família. E aqui eu preciso fazer o mesmo processo, então eu vou selecionar a nomenclatura, vou alterar então a tipologia, alterar o nome, vou duplicar 1.8. Mesma situação, a cor, a fonte, e aqui eu vou colocar então o tamanho do texto 1.8. Vou dar OK. Então, aqui vocês observam que ele está em milímetros. Então, por mais que ele esteja em milímetros, quando eu carrego para o meu projeto, ele já fica na escala. Então, eu não preciso ficar escalonando o meu projeto. Vou selecionar, então, a legenda. Vou vir aqui, editar a legenda. E aqui ele está como marca. Então, a marca eu não quero. Vou selecionar o número 1. Vou voltar ele. E aqui eu vou selecionar, então, a marca de tipo. Seleciono e jogo para o outro lado. Então, aqui vai ficar o prefixo PO01. E OK. Aqui eu tenho uma linha que é o plano de referência, para mim ver bem certinho qual que é o centro, então, do texto. Então, aqui vou digitar VG no teclado. Vou vir na opção categoria de anotação e vou habilitar, então, os planos de referência. Eu vou dar OK. Então, aqui só para dizer que é o centro do identificador. Também preciso colocar, então, a legenda. Então, vou vir aqui em criar, legenda, clico na tela. E aqui na porta, então, vai ser a largura pela altura. Aqui eu vou colocar 90 por 2,10. E um prefixo, então, vai ser o X. Vou dar OK. Mesma situação, seleciono. Altero, então, o tamanho da fonte. Aqui eu tenho os 3 projetos abertos. Caso eu queira saber qual que é a altura que eu tenho lá da minha janela também, as linhas, eu posso vir aqui na opção da linha, seleciono e vejo qual é a altura, ou eu seleciono todas as linhas, Ctrl C, volto no identificador, então, da porta, e Ctrl V, que aí ele vai colar. Eu só vou colar aqui em cima. Vou deletar, então, essas aqui. Para deletar todas de uma vez só, então, eu venho em cima da linha, dou um Tab, ele vai selecionar todos. Ficou azul, eu dou um clique. Aí eu consigo deletar todos de uma vez só. Mesma coisa para seleção. Venho em cima, sem clicar, dou um Tab, dou um clique e agora eu posso arrastar. Que aí vai ficar as duas do mesmo tamanho. Fiz essa alteração, carrega no projeto e substituir. Substituir a versão existente seus valores de parâmetro e aqui então já está a alteração. Então agora todas as portas 80 por 2,10 ficaram com a mesma nomenclatura. Então para fazer essa alteração do nome, eu posso vir e clicar em cima. Só que aqui, se eu clicar, vai pegar a porta como referência. Para não pegar a porta, então, eu venho mais perto para tentar selecionar, ou eu dou um Tab. Vou dando Tab até ficar azul o identificador. Dou um clique e dou mais um clique. E aí, vai habilitar, então, para minha edição. Digitei em 01. Então, ele vai me dizer que todas as categorias eles vão ser alteradas, todos do mesmo parâmetro. Vou dar OK. Aí, todas automaticamente já alteram. Vou colocar 02, Enter. Sempre vai aparecer isso daqui, eu dou OK. Aqui também. Posso estar alterando aqui ou depois que eu fizer minha
a minha tabela, eu posso estar alterando lá nas tabelas também. Então, essa é a parte dos identificadores de portas e janelas.